Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Para realizar a edição do contato, nós vamos solicitar que o usuário informe qual contato deve ser editado. Então, vamos criar aqui uma variável que irá receber o valor do número de ordem do contato que deverá ser editado. Então, será do tipo inteiro. E esta variável irá receber um valor que o usuário irá digitar através de uma caixa de diálogo. Então, vamos utilizar a função inputBox. Com a seguinte mensagem: informe o código do contato a ser editado. E aí nós vamos concatenar esse texto. Primeiro aqui com uma quebra de linha. E mais uma quebra de linha. E por fim, nós vamos utilizar a nossa lista de contatos. E nós não vamos passar nenhum parâmetro, porque nós queremos a lista incompleta, apenas para que o usuário veja qual é o nome do contato e o seu número de ordem. Vamos colocar um título também para a caixa de diálogo. Vamos fechar aqui o parêntese da nossa função inputBox. E agora vamos fazer uma verificação para ver se o número digitado não é maior do que o último contato existente na nossa matriz. Se o int contato, que foi o número informado pelo usuário, for maior que o último contato existente, então nós vamos encerrar o procedimento, utilizando a instrução exit sub. Deixa eu subir aqui um pouquinho o código. E aí sim, se estiver tudo ok, então arr contato na posição int contato irá receber o contato alterado. Então nós vamos utilizar uma função chamada alterar contato. E vamos passar como parâmetro o número da posição dentro da matriz de contatos. Int contato. Então nós temos que criar esta função. Function alterar contato. E ela recebe como parâmetro qual é o número de ordem do contato. E devolve como resultado um tipo contato, que é o nosso tipo definido pelo usuário. Ok, então vamos codificar a nossa função.
Primeiro, a nossa função, que também é uma variável do tipo TypeContato, ela irá receber o contato que está dentro da matriz na posição informada pelo parâmetro. Veja que nós estamos utilizando aqui sempre a variável ARR_contato, que é a nossa matriz de contatos. Então, ela vai receber aqui a posição informada pelo parâmetro arg_contato e o contato existente nesta posição da matriz será atribuído à nossa função, que também faz um papel de variável. E agora, nós vamos alterar cada um dos itens deste contato. Então, alterar contato, ponto, nome, irá receber, nós vamos utilizar aqui a função inputBox, e vamos colocar o texto. Edite o nome do contato. Vamos colocar o parêntese e o asterisco, dizendo que é obrigatório. Vamos colocar um título para esta caixa de diálogo. Bom, e por último agora, além do texto informando para o usuário editar o contato e o título da caixa de diálogo, nesse caso nós temos que inserir também o valor atual desta propriedade do contato. Nós vamos colocar aqui no parâmetro default da função inputBox, que é o valor atual do nome do contato. Só que, como nós criamos o nosso contato como sendo uma string de tamanho fixo, então ela será exibida com os espaços no final. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que seja exibido apenas o nome sem qualquer espaço no início ou no final. Então nós vamos colocá-lo utilizando a função trim. Vamos incluir um caractere de continuação de linha. E agora vamos utilizar a função trim. E nós vamos colocar o valor atual. Ok. Vamos utilizar esta linha de comando para criar as próximas. Então, vou copiar aqui. Vou colar. E o nosso próximo item será a data de nascimento. Data de nascimento. Vamos utilizar também a função sedate neste caso. Aqui nós não precisaremos da função trim. E vamos alterar o texto. Edite a data de nascimento do contato. Vamos fechar aqui a função sedate. Vamos incluir o texto para que o usuário saiba qual é o formato da data de nascimento, assim como nós fizemos na função novo contato. Faltou aqui o caractere de continuação de linha, né?
Ok, agora sim. Vamos alinhar. Vamos copiar novamente aqui. Este item será o fone. Então, edite o fone. Edite o número de telefone do contato. E aqui sim nós vamos precisar novamente da função trim. E está pronto aqui. Agora só falta o e-mail. Edite o e-mail. Aqui nós também vamos utilizar a função trim. E está pronta a nossa função alterar contato. Então vamos executar para ver o que acontece. Vamos voltar lá no nosso procedimento menu e vamos executar. Vamos incluir um novo contato. Pessoal, eu vou colocar aqui um ponto de interrupção para que eu possa executar o código rapidamente quando eu precisar. E quando nós quisermos voltar a executar linha por linha, a gente para no ponto de interrupção e continua executando utilizando a tecla F8. Mas agora eu vou executar com F5 para a gente executar rapidamente. Ok. Telefone 99-8888-777. Vamos colocar o e-mail. E agora vamos listar o contato que nós incluímos. Vou executar rapidamente aqui, pressionando F5. Está aí o contato incluído. Ok. E aqui estamos no menu novamente. Agora nós vamos editar este contato. Mas para isso, para que vocês vejam a escolha, vamos incluir novamente o João aqui. Vamos colocar o telefone do João, o e-mail do João. E vamos listar novamente. Tá aqui, nós temos aí os dois contatos. Agora sim, eu quero editar o e-mail do João, que está errado. Não era um e-mail do Gmail, era um e-mail do Hotmail. Então, como é que eu faço? Vamos lá no menu. E agora vamos escolher a opção 3, que é de editar contato. Ok, agora sim, nós vamos executar passo a passo. Deixa eu subir aqui um pouco o código. Ele vai vir aqui, executar a opção 3, editar contato. E aí sim. Agora nós vamos perguntar para o usuário qual é o contato que ele deseja editar. Então vamos lá, vamos usar aqui a função input-box. Será exibida uma lista de contatos. E com isso eu vou poder escolher qual é o número de ordem do contato a ser editado. Nós vamos utilizar aquela função que nós havíamos criado no passo anterior. Ok. Vejo que não foi passado o parâmetro arg completo. Então ele contém o valor false e por isso será exibida a lista incompleta. Ok. E aqui está a nossa lista.
Veja como fica a caixa de diálogo. Editar contato é o título dela. E aqui a mensagem: informe o código do contato a ser editado. Então, nós queremos editar o João. Então, eu vou informar o código do contato. 2. Ok. O último contato era o 2. Então, não é maior. Esse trecho de código não será executado. E agora sim. O contato, na matriz de contatos, na posição 2, receberá um contato retornado pela função alterar contato. Então, ela será executada. Veja que em cada item do nosso contato, nós vamos exibir o valor atual, permitindo que o usuário altere ou não. E esse novo valor, ele será novamente atribuído ao mesmo item, só que agora na variável que representa a função alterar contato. Então, vamos visualizar primeiro o nome completo. Então, veja que ele exibe o nome atual. Veja que não contém aqui no final os espaços da string de tamanho fixo. Então, eu posso alterar. Se eu quiser mudar o nome do João aqui, eu poderia alterar, mas nós não vamos alterar. Vamos dar OK. Vamos executar o próximo, que é a data de nascimento. Então, veja que ele exibe aqui na caixinha, na caixa de texto, o valor atual da data de nascimento. Então, eu poderia alterar a data de nascimento. Agora, o telefone, a mesma coisa. Eu poderia alterar aqui o telefone. E, por último, o e-mail, que é o que nós queremos alterar. Então, veja que ele mostrou o valor padrão. Vamos alterar para Hotmail. E, OK. Então, ele vai encerrar a função. A variável ARContato, nesta posição, recebeu o contato retornado pela função alterar contato, que foi aquele contato com o e-mail alterado. E agora ela vai encerrar a sua execução também. Encerrou aqui o select case e vai reiniciar o loop, apresentando novamente o menu para o usuário. OK. Vamos exibir a nossa lista de contatos novamente, para que vocês vejam o contato alterado. Opção 2. OK, vamos executar diretamente aqui. Veja agora, o contato 2, João, está com o seu e-mail alterado. E assim nós poderíamos alterar qualquer informação a respeito do João ou de qualquer outro contato da nossa lista. Vamos sair aqui da execução. Opção 6, OK. OK, opção 6, encerra o procedimento. Bom, então nós já temos aqui o procedimento para incluir contato, com a função novo contato, que devolve como resposta um tipo contato. Temos aqui também o procedimento exibir contatos, que faz uso da função lista contatos. Temos também o procedimento editar contato, que faz uso da função alterar contato. E agora o nosso próximo passo é a codificação do procedimento excluir contato. Então, vamos abrir aqui um espaço para ele. Bem, e para excluirmos um contato, nós temos primeiramente que perguntar ao usuário qual é o contato que ele deseja excluir. Para isso, vamos criar aqui uma variável que irá receber o número de ordem, ou seja, o código do contato a ser excluído. Variável int contato, do tipo inteiro. E esta variável irá receber o valor retornado pela função input box.
informe o código do contato a ser excluído. Caractere de continuação de código. Vamos colocar uma quebra de linha. Mais uma. Continuação de linha. E agora nós vamos exibir a lista de contatos existentes, utilizando a função lista_contatos. E nós não vamos passar o parâmetro true para a função. Veja. Nós vamos deixar sem parâmetro. Por quê? Porque nós queremos a lista incompleta. E vamos colocar um título na caixa de diálogo. Ok. Vamos fazer aquela mesma verificação do outro procedimento. Se o número informado pelo usuário for maior que o último contato existente, então nós vamos sair do procedimento. Então ele deve informar um valor que seja válido, que esteja dentro do intervalo existente em nossa matriz. E agora nós vamos colocar aqui uma caixa de mensagem solicitando a confirmação do usuário, se ele deseja realmente excluir esse contato. Então, se a caixa de mensagem nós vamos fazer uma pergunta para o usuário, né? Então vamos concatenar aqui, colocar uma quebra de linha. Outra. Caractere de continuação de linha. E nós vamos exibir aqui o nome do usuário, o nome do contato, na verdade, né, para que o usuário decida se quer ou não excluí-lo. Então nós vamos mostrar o contato que está na posição informada. E nós vamos mostrar o seu nome. Nós vamos mostrar os botões Yes e No. Então, VB, Yes, No. E nós vamos mostrar também a imagem de pergunta, que é a imagem VB Question. E o título da caixa de mensagem. E esta função caixa de mensagem irá retornar um valor que vai ser VB Yes ou VB No, que são os dois botões presentes na caixa. Então, se ela for igual a VB Yes, então nós vamos executar a exclusão do contato. Vejam aqui, o primeiro parâmetro da caixa de mensagem é a nossa mensagem, que foi um texto concatenado com a pergunta, mais uma quebra de linha e retorno de carro, mais uma quebra de linha, mais o nome do usuário a ser excluído. No segundo parâmetro, que são os botões e as imagens, nós incluímos aqui os botões Yes e No, e também incluímos uma imagem, que é a imagem para perguntas. E por último, o terceiro parâmetro, nós colocamos o título da caixa de mensagem. Esta função, caixa de mensagem, irá retornar um valor que vai ser Yes ou No, que são os botões existentes na caixa. Se for igual a Yes, então nós vamos executar a exclusão do contato. Se não, a função irá passar direto, será encerrada e o contato não será excluído. Ok.
Bem, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Para que vocês entendam o que vai acontecer, eu vou colocar aqui um exemplo. Ignorem esse texto que eu estou colocando aqui, que será só para demonstração. Suponha que na nossa lista de contatos, nós temos o contato 1, que é o fulano. Deixa eu colocar como comentário aqui, senão vai dar erro. Nós temos também o contato 2, que é o Beltrano. Nós temos o contato 3, que é o Ciclano. E assim continua até o contato N, que é o N-ano. Então, quando nós excluirmos um contato da nossa lista, vai acontecer o seguinte: vamos supor que nós vamos excluir o contato número 2, que é o Beltrano. Nós vamos fazer isso. Vamos retirá-lo. E para que não fique esse buraco na nossa lista, nós vamos puxar os outros para trás. Então, o que era o contato 3 passará a ser o contato 2. Então, nós vamos trazer o Ciclano para cá. E nós vamos limpar a posição dele. E aí nós vamos trazer a posição 4 para a posição 3. E assim por diante. E a última posição nós vamos excluir. Então, é isso que vai acontecer na nossa lista. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar um loop que vai percorrer a nossa matriz a partir do contato que foi excluído. Então, nós vamos utilizar para isso uma variável, a variável i, que vai ser a nossa variável de controle. E ela vai receber o contato que foi excluído. Então, vamos criá-la aqui, né? Agora sim, nós temos a nossa variável i. E ela já recebeu a posição do contato que foi excluído. Então, agora nós vamos iniciar o nosso loop. Vamos utilizar um loop do tipo while. Enquanto i for menor ou igual ao último contato, que nós temos que percorrer a matriz até o último contato. Então, o loop será executado enquanto isso. Se i for menor do que 100, que é o número máximo de posições da nossa matriz, então, se você tem uma matriz com posição 1000 ou com 10.000 posições, você tem que ajustar para o valor máximo da sua matriz. Então, se o nosso loop não estiver chegado na última posição da matriz, então o nosso contato atual, que é o contato i, irá receber o próximo contato, que é o contato i mais 1. E assim, nós vamos preenchendo a posição atual com a próxima posição. E isso se não tiver chegado ao final da nossa matriz. Agora, caso tenha chegado ao final, então nós vamos simplesmente limpar a posição, porque nós já passamos todas as posições da matriz para a posição inferior. Então, nesse caso, nós vamos apenas limpar essa matriz. A matriz não, né? Esse item da matriz. O nome completo irá receber uma string vazia. Vamos copiar aqui. Data de nascimento receberá o valor 0. Fone receberá também uma string vazia.
e o e-mail também receberá uma string vazia. E a cada interação do loop, nós temos que incrementar a nossa variável de controle. I mais 1. I será igual a I mais 1. E após executado o loop, que verificará todas as posições, passando a posição atual para a posição anterior, onde foi excluído um contato, nós temos que diminuir a última posição da nossa matriz. Então, int último contato será igual a int último contato menos 1. Bom, então vamos entender aqui o que aconteceu novamente. Caso o usuário escolha a opção sim, ou seja, ele quer excluir o contato, então nós vamos começar a fazer uma varredura na matriz, passando todas as posições que existem após esse contato que foi excluído e diminuindo uma posição delas. Então, o i será incrementado em uma unidade a cada interação do loop. E caso ele seja menor do que 100, ou seja, caso não tenhamos chegado ao final da nossa matriz, então a posição atual da matriz, veja, a RR contato na posição I, receberá a posição da matriz posterior. Então, posição I recebe a posição I mais 1. E quando chegar no final, nós vamos limpar o último contato. Por quê? Porque não há mais contatos posteriores para serem puxados de posição. E ao final do loop, assim que nós passarmos todos os contatos para uma posição anterior, diminuindo o seu número de ordem, então nós temos que alterar também a nossa variável de controle, que nos informa qual é o número de ordem do último contato. Por quê? Porque essa variável nós utilizamos para incluir novos contatos e verificar qual é a posição do último contato incluído. Então, está pronto aqui o nosso procedimento excluir contato. Vamos executar para ver o que acontece, então. Vou pressionar F5 para a gente executar rapidamente. E aqui está o nosso menu. Vamos exibir os contatos existentes. Então, opção 2. Vamos executar. E veja que nós temos aqui 2 contatos. Então, vamos primeiro incluir mais 2 contatos aqui, para que a gente tenha uma lista um pouco maior. E vocês vejam a diferença quando nós excluirmos um contato. Então, opção 1, novo contato. F5 para a gente ir rapidamente. Então, o próximo contato será Papai Noel. Data de nascimento, 10/10/1950. Telefone do Papai Noel será 111111. O e-mail do Papai Noel, papainoel@gmail.com. Ok, vamos incluir outro contato. F5. Próximo contato será o Coelho da Páscoa. Ok, data de nascimento do Coelho da Páscoa. Domingo agora ele está completando aí 1 ano de vida, então ele nasceu em 31/3/2012. O telefone do Coelhinho da Páscoa, 22/22/22/2222. coelhinho@gmail.com. Ok? E vamos listar os nossos contatos existentes novamente. Então, opção 2. Vou executar aqui. Veja que
a nossa lista ficou um pouco desconfigurada. Por quê? Por causa do nome do coelhinho da Páscoa. Então eu vou editar o nome do coelhinho da Páscoa para que fique uma lista mais organizada. Foi por isso que eu coloquei aquele tamanho de string fixa, para que não acontecesse isso, da linha ficar quebrada na nossa caixa de mensagem. Vamos editar o nome dele aqui. 3. Quero editar o coelhinho da Páscoa. Então, ele vai se chamar apenas coelhinho. Ok, os outros dados eu vou deixar do jeito que está. Ok, e agora vamos exibir a lista novamente. Agora sim, veja que a nossa lista ficou bem organizadinha. Então, o que é que eu quero fazer agora? Nós vamos excluir o contato número 2, que é o João da Silva. Então, o Papai Noel vai passar para a posição 2 e o coelhinho vai passar para a posição 3. E a posição 4 vai sumir. Nós não teremos mais a posição 4. Então, é isso que vai acontecer. Por isso é que nós fazemos aquele loop. Como nós vamos excluir o João, então nós temos que varrer toda a lista, todo o restante da matriz, passando sempre a próxima posição para a posição atual. Para quê? Para completar o espaço que ficou vago na nossa matriz. Então, ok. E agora nós vamos excluir um contato. Opção 4. E agora sim nós vamos executar passo a passo para que vocês vejam o que acontece em cada interação. Primeiro vamos executar aqui, né? A instrução select case vai encontrar a opção 4 aqui, excluir contato. E aí nós chegamos aqui no nosso procedimento excluir contato. Vamos agora perguntar ao usuário qual é o contato que ele deseja excluir. Para isso, ele vai mostrar aqui uma lista. Bom, pessoal, esse aqui vocês já viram a execução dele acontecendo, né? Porque é o mesmo caso daquele procedimento anterior, que monta uma lista de contatos, aquela lista incompleta, para que o usuário veja quais são os números dos contatos. Então, eu não quero entrar novamente na execução passo a passo da lista contatos. Então, agora, ao invés de pressionar a tecla F8, eu vou pressionar a tecla Shift F8. Para quê? Para que ele execute a lista de contatos diretamente, sem entrar nela passo a passo, e continue a execução normalmente aqui na função InputBox. Ok? Então, vou pressionar aqui Shift F8 e nós não vamos entrar na execução da lista contatos, da função lista contatos. Veja que ele exibe diretamente o menu, sem ter que mostrar para a gente o passo a passo da função. Então, nós vamos excluir agora o contato João da Silva, que é o contato número 2. Veja aqui a nossa caixa de diálogo, né? O título, a mensagem e a nossa lista aqui. Então, vamos lá, opção 2. Ok. A opção informada pelo usuário é maior do que o último contato existente? Não. Então, ele não vai encerrar o procedimento. E agora nós vamos exibir a caixa de mensagem que vai perguntar para o usuário se ele deseja realmente excluir esse contato. Então, vamos exibir aqui a nossa caixa de mensagem. Veja que ela terá aqui a imagem para a pergunta e terá os botões VB, Yes e No. Então, vamos lá. Olha aqui o título da nossa caixa de mensagem, a mensagem de confirmação, a imagem e o nome do contato que será excluído, que nós pegamos utilizando lá a nossa variável, que representa a matriz, com a posição informada pelo usuário. E aqui os nossos dois botões. Eu quero excluir? Sim. Então, veja, a resposta foi igual à opção VB Yes.
Então, ele vai começar a executar aqui o procedimento de exclusão realmente. Então, a variável i recebe o contato que foi informado pelo usuário, e enquanto i for menor ou igual ao último contato, nós iremos passar os contatos para a posição atual. Então, o contato na posição 2, que foi a posição excluída, irá receber o contato que estava na posição i mais 1, que seria 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a posição 2 da matriz vai receber o contato que está na posição 3. Ok? E agora a gente incrementa a posição e continua. E agora, o que vai acontecer? Como o i vale 3, então a posição 3 vai receber a posição 3 mais 1, que é a posição 4. E agora o i será incrementado. Veja que o i vale 4. Ok. E agora, como nós só tínhamos 4 posições, a posição 4 ela vai receber a posição 5. Só que o que é que a gente tinha na posição 5? A gente tinha um contato vazio. Então, a posição 4 vai receber um contato vazio. E assim fica terminado aqui o nosso loop de exclusão de contatos. Bom, e agora a variável i será incrementada novamente. Ela vale 5 agora. Só que agora o seu valor ultrapassou o valor do último contato existente, que era o valor 4. Então, o loop será encerrado. Ok? E ele pula para a próxima instrução, que agora nós vamos diminuir ou decrementar o controle do último contato. Ele era 4, ele vai receber o valor 4 menos 1. E agora o último contato é o contato 3. Ou seja, nós só temos 3 contatos em nossa matriz. E encerrou aqui o procedimento de exclusão de usuários, ou seja, de contatos. E o nosso loop de menu será executado novamente e o menu será exibido para o usuário outra vez. Vamos visualizar a nossa lista de contatos para a gente ver como ficou agora. Então, opção 2. Ok, vou pressionar F5 para executar diretamente. E aqui está, o contato João da Silva saiu da nossa lista. Agora nós só temos 3 contatos. Então, o nosso procedimento de exclusão foi um sucesso. Vamos encerrar aqui a execução. Vou escolher a opção 6. Ok. E encerrou o nosso procedimento. Bom, mas até agora vocês viram que a gente não consegue salvar os nossos contatos. Caso ocorra algum erro na execução do programa, ou caso eu feche aqui o meu banco de dados, na verdade o meu editor, e feche o nosso arquivo do Access, que nós não temos um banco de dados ainda. Nós não vamos utilizar formulários, nem tabelas do banco de dados. Então, como é que a gente faz para não perder esses dados? E a gente tem que digitar todos aqueles contatos novamente. Então, nós temos que salvar esses contatos em um arquivo de texto. E para isso, eu vou mostrar para vocês como fazer utilizando aqui um sistema de trabalho com arquivos. Para isso, nós vamos codificar aqui o nosso procedimento salvar agenda. Então, vamos lá.